Diretamente de Impúria Brava, eu venho aqui deixar esse recado para você. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e a hora que você está assistindo esse episódio. É muito importante para a gente o seu comentário e a sua inscrição. Assim a mensagem chega para mais e mais pessoas e nós te conhecemos melhor, tá bom? Ótimo episódio para você e divirta-se. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impúria Podcast. Já prepara o coração e a mente, porque hoje o papo é sobre identidade. E não só visual, e sim aquela que vem de dentro, da essência e que se manifesta em tudo que a gente faz. Hoje vamos conversar com duas mulheres que trabalham com transformação, cada uma à sua maneira. Uma no campo de design, da marca, da estética, e a outra na espiritualidade, no acolhimento e no autoconhecimento. Se você sente que está buscando clareza, quem você é e quer se comunicar com a sua essência, com mais força, verdade, fica até o final, porque esse episódio é para você. Para quem está chegando agora, eu sou Tainan Pivatelli, estrategista digital. Respira. Para quem está chegando agora, eu sou Tainan Pivatelli, estrategista digital e especialista em posicionamento feminino. Apaixonada por ajudar mulheres a se conectarem com seu propósito através da imagem, da comunicação e da presença online. E hoje eu tenho comigo duas convidadas que são uma verdadeira potência. Priscila Oliveira, expert em identidade visual com mais de 500 marcas transformadas, atuando em mais de 5 países. Ela ajuda negócios a se posicionarem com clareza e estética, construindo marcas que deixam legado. Débora Carvalho, terapeuta espiritual sistêmica, que guia mulheres para um novo começo, com identidade e propósito em Deus. Seu trabalho é um convite ao autoconhecimento e à reflexão com aquilo que realmente importa. E se você está nos ouvindo e assistindo, já comenta aqui se você conhece alguma delas, da onde conhece. Eu quero saber de vocês. Vamos lá, eu vou perguntar um pouquinho sobre a história de cada uma delas, começando pela Priscila. Me conta um pouquinho da sua trajetória, como você começou no design. Bom, vamos lá. Como é que eu comecei, gente? Como a maioria das empreendedoras desde 2020, lá naquela pandemia, em casa, sendo mãe, né, com uma bebê no colo de 1 ano. Então, eu estava precisando me reinventar mesmo. E aí, o que eu pensei? Eu era designer, né, de sobrancelhas. Como eu tive que parar tudo, aí cara, quer saber? Eu vou começar a vender logotipo. Não sabia nem o que era identidade visual. Vou vender logotipo. Aí meu marido falava assim, não, que isso? As pessoas fazem elas mesmas. Eu, não, eu vou apostar nessa. E aí comecei a fazer para amigos. Eu faço de graça. E aí eles foram me indicando. E eu fui vendendo para as pessoas, sendo que eu não sabia nada. Eu lá fui fazer curso, alguma coisa. Não, primeiro eu fui fazendo para depois entender como é que funcionava. Aí sim, depois de muito apanhar ali no design, comecei a buscar, né, os recursos, fui aprendendo as técnicas. E aí eu fui ver que design não é só desenho, não é só um negócio bonito, é algo que comunica ali de forma visual quem é você, o que é a sua marca, o que a sua marca quer comunicar ali para o seu público e fala também sobre o seu público. Isso, e foi exatamente no momento onde as pessoas estavam começando a dar prioridade e olhar para o digital, para a estética de cada marca. E você, Dé, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, por que você escolheu a terapia? Então, na verdade, eu costumo dizer que não foi bem eu que escolhi ela, né? Não foi um plano. Eu cheguei literalmente à terapia pela dor, por uma ausência que eu estava sentindo muito grande de mim. E a busca que eu tive pela terapia não foi uma busca por profissão. Eu não fui buscar uma formação para ter uma profissão. Eu busquei salvação mesmo. Eu estava num momento assim de muitas perdas, um momento que eu não estava sabendo lidar com aquele caos todo. Para quem conhece a minha história, eu estava voltando de outro país, recém-separada, também com um filho, bebezinho no colo, sem muita rede de apoio, 20 quilos a mais e beirando a depressão. Então, chegou um momento que eu
eu cansei, sabe, de olhar no espelho e não me encontrar. Parecia assim que outra pessoa tinha assumido o meu lugar e eu olhava e falava, essa não sou eu, essa não é minha vida, sabe? E aí eu comecei a fazer buscas de livros, de pessoas que pudessem me ajudar naquele sentido. Eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda, isso também foi um desafio. Mas quando eu encontrei, principalmente a constelação sistêmica, eu comecei a entender que tudo que a gente passa, todas as dores que a gente tem uma raiz. E comecei a enxergar que a minha vida tinha sido até ali um ciclo repetitivo de padrões, de crenças que vinham de outras pessoas, que eu deixei muito o controle da minha vida na mão de outras pessoas. E quando a gente age assim, quando a gente não sabe se posicionar, não sabe qual é a sua identidade, a gente começa a se distanciar de si mesmo aos poucos, sem sentir. A gente não percebe. Quando a gente vê, já foi. A gente chega nesse ponto de olhar e falar, quem sou eu? Né? E nas minhas orações eu pedi assim, Deus, me mostra quem eu sou. Me mostra qual é o meu lugar de verdade, porque eu já não sei mais. Eu já não consigo encontrar sozinha. E ele me respondeu me enviando processos, né? Processos de cura, de transformação, de limpeza, de coisas que eu carregava e já não precisava mais, sabe? Sim. E daí eu entendi assim que a terapia sistêmica, minha formação, ela me ajudou a curar a minha alma, a minha mente, mudar um pouco a minha mentalidade. Mas foi o olhar para o espírito, para a espiritualidade, para achar minha identidade junto com a ajuda de Deus, né, em primeiro lugar, e todo o resto, que essa junção que me fez acessar um outro nível e que realmente me fez assim me conectar com quem eu era, com a minha identidade, me posicionar, ter confiança, sabe? E a gente tem um ponto em comum, nós três, né, muito forte, que realmente nos encontramos profissionalmente depois da maternidade. Isso. Então, muita gente acha que já tem que estar com isso definido. E a verdade é que a gente renasce ali após a maternidade, né? É bem clichê, mas é assim, só quem vive, Parece né? que a gente sente necessidade de trabalhar com algo que, de fato, mova nosso coração, que gere transformação, com algo além de só ganhar dinheiro. Questionamentos, né? Que vão brotando, assim. E, Pri, me fala um pouquinho, quando você percebeu que a identidade visual vai além da estética, que ela mexe com a essência de cada marca e de cada profissional que está ali por trás, né? Eu sempre falei que a identidade visual, ela, na verdade, assim, o que me fez descobrir isso foi quando eu entendi que não existe uma advogada igual a outra, não é uma terapeuta sistêmica, não é identidade visual para uma estrategista digital, é a identidade visual para a Débora, para a Tainã. Então, não é porque é uma identidade visual para um dentista que vai ter ali a cor azul, um advogado que vai ter ali um dentinho, isso eu ia falar isso. Balança da justiça, essas coisas que a gente não aguenta mais ver. É sobre a história de quem está ali, quem é aquela advogada. A história, nem que seja o consultório, o escritório, é uma empresa, mas tem história para contar. Às vezes, cada história é representada por um elemento. Então, foi a partir dali que a gente começou a entender que se trata de manifesto, de comunicação, de personalidade, de história. Cada detalhe conta ali uma história de forma E a missão visual, também, né? Que a pessoa carrega, né? E como fala com o público. E, às vezes, também diz mais sobre o público do que sobre quem está ali por trás. É tudo uma questão da gente entender. É um mergulho, né? E, Dé, me fala um pouco, como é que você percebeu essa conexão aí entre a terapia e a espiritualidade, né? Porque muita gente divide isso, principalmente quando a gente fala de saúde mental, às vezes a gente fala muito pelo lado da ciência e deixa de lado um pouco essa espiritualidade. Você tem isso muito forte de conectar. Como é que você fez? Eu sempre tive a espiritualidade muito forte. O meu pensamento é assim, a gente sempre foi amigas muito próximas, mas a gente não era íntima. Então, a espiritualidade, para mim, era aquele SOS. Acho que para muita gente é assim, né? Quando a gente está passando por um momento mais desafiador, tipo aquele remedinho que você toma quando não está se sentindo bem, a gente recorre àquele recurso.
Mas a espiritualidade, na verdade, eu entendi depois que é uma coisa que a gente precisa viver diariamente. Carregar junto. É a base, na verdade, de tudo. É o que dá estrutura pra gente. Então, não adianta a gente cuidar muito bem do corpo e não cuidar da mente. Não adianta a gente cuidar muito bem da mente, das emoções, fazer terapia. Como eu fiz muitos anos e como muitas pessoas fazem 10, 20 anos de terapia e às vezes não conseguem acessar mais alguma coisa porque não acessam o espírito. E quando você não consegue, quando o teu espírito não controla a tua vida, né, falando assim bem óbvio, o que vai controlar? A tua mente, as tuas emoções. Ou então o outro, o mundo lá fora, que vai dizer, age assim, fala assim, se posiciona assim. Então, se você não sabe quem é, se você não tem identidade, se você não tem essa fortaleza espiritual, teu espírito bem presente, presença, você vai deixar se dominar pelas emoções, você vai se deixar se dominar pela opinião dos outros. Então, mas eu precisei assim curar a minha alma, a dor que eu tinha, para conseguir acessar isso. Quando ela parou de doer, cicatrizou e eu conseguia falar sobre ela, que eu vi que eu comecei a acessar uma outra parte minha, sabe? Inclusive, vocês sabem, né? Mais ou menos do final do ano passado, me deu, inclusive, assim, não sei se eu posso dizer, uma crise de identidade. Porque muita coisa que a gente acha que a gente acha que é importante pra gente, de uma hora para outra passa a não ser mais. Sim. Entende? E aí a gente tem que se redesenhar. Exatamente. E não é sobre se transformar, porque não adianta você se transformar. Você precisa começar de novo. Recomeço. Exatamente. Tipo, honrar tudo aquilo que você já viveu, né? Não vai deixar de existir, você não vai recomeçar do zero. Mas você precisa começar um novo capítulo, né, da tua história. Verdade. Baseado naquilo que agora você conseguiu acessar. Se você não faz esse processo, não vive esse processo, você vai ficar 10 anos de terapia, 20 anos de terapia, vivendo em função das tuas emoções, né? Total. E Pri, me fala um pouquinho, como é que você acha que esse mergulho... Eu sou cliente da Pri, já fiz 3, 4 identidades visuais com ela. Exatamente. Só fiz uma, você não fez a outra. Cada identidade que eu faço para um projeto novo é um mergulho no que a gente quer passar, no que a gente quer viver. Como é que você acha que esse processo, esse mergulho, ajuda na construção das marcas? Eu sempre falei que a identidade visual ela é uma possibilidade de você pular processos, de você não precisar começar com algo improvisado. Então, eu sempre digo assim que você não precisa começar com essa parte improvisada. Vamos fazer ali um logotipo a gente mesmo para depois a gente não sabe nem se vai dar certo. Então, eu acredito que essa parte de identidade visual, ela está aí para possibilitar empreendedores a se posicionarem de forma profissional, se comunicarem, dizer para onde que elas estão, para que elas vieram. É isso. Perfeito, maravilhosa. E, Débora, me fala um pouco, você falou que viveu uma fase desafiadora, né, do final do ano passado para cá. Eu ia te perguntar, existe uma virada de chave, uma fase mais desafiadora? Foi esse momento para você? Como é que foi isso para você? Foi esse momento, foi exatamente esse momento. É justamente aquele ponto que eu falei de me olhar no espelho e eu me via, mas eu me sentia fora do lugar. Sabe, fora de rota, fora de... Sabe, assim, não era isso que era para eu estar vivendo. Por que eu estou aqui? E eu percebi que eu me deixei chegar até ali. Porque eu não sabia quem eu era. Porque eu precisava da autorização, da permissão do outro. Porque na minha cabeça, eu tinha que agradar ao outro. E por quê? Porque com a filosofia sistêmica, eu fui descobrir que a raiz disso tudo vinha de uma ferida forte da minha infância, de várias, mas principalmente de uma ferida de humilhação, de situações um tanto quanto abusivas, que me fizeram ir para dentro, sabe? Que me fizeram não querer expor minha opinião,
que me fizeram não querer me posicionar. Ter medo do julgamento. Aham, exatamente. E eu descobri que eu criei uma armadura que nada mais era que o ego, né? A gente, quando está ferido, a gente usa o ego para se proteger. E a gente se torna egoísta. E o não querer me expor, não querer ser vulnerável, não querer ser errada, me sentir pequena perante o outro e fazer as coisas do jeito que o outro achava melhor e não do jeito que eu achava melhor, é uma forma de arrogância. Sei que assim pode não fazer sentido para muita gente, mas se você for parar para ver, é você querendo ser grande, você não quer se mostrar pequeno. Só que aí é a parte que o espírito sela assim com um selo que ninguém tira, que é, se a gente for pensar em Jesus, que ele veio do tamanho que ele era e ele era pequeno. Exato. Pequeno no sentido de humilde. Ele estava ali para servir. Grande, né, Exato. Débora? Ele estava ali para servir, ele se expôs, né? Ele ficou de certa forma vulnerável, ele foi julgado. Eu sinto que no digital isso acontece muito, as pessoas já querem começar um patamar, já começam a se comparar com outro que já está há muito tempo Exato. na estrada e se perdem da sua identidade. E a questão para todas essas pessoas, para mim e para Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem o que ele tinha vindo fazer aqui, qual era a missão dele, qual era o propósito dele. E eu me espelhei muito nisso. Essa foi uma parte que eu me espelhei muito, assim. Falei, é isso, sabe? Eu não tenho o direito de não ajudar o outro, não servir o outro com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu posso ajudar alguém, sabe? Medo. Por medo, por Sim. não querer me mostrar fraca, sabe? Me mostrar humana. Que muitas Enfim. vezes é o que gera essa conexão e essa vontade. E aí a gente quer começar perfeito, a gente quer fazer tudo certo. Eu não vou fazer um vídeo porque o outro vai... Sabe, essas coisas que a gente vai... E eu fui lutando, e você sabe muito bem, né? Eu fui lutando com isso desde quando eu comecei a empreender, lutando no bom sentido, assim, abraçando o desafio, sabe? A minha vontade é não fazer porque vai me doer, vai me causar desconforto. Mas, por outro lado, que direito eu tenho de não fazer? Total. Sabe? Por que não? Por que não ajudar outra pessoa? Por que não servir, sabe? Com aquilo que eu tenho de mais valioso para mim, que eu sei que pode ajudar uma pessoa também a recomeçar, Exato. a transformar a sua vida. Eu falo muito isso, que na criação de conteúdo, principalmente, onde a gente consegue atingir pessoas fora da nossa bolha, né? A gente não está ali para falar da gente, a verdade é essa. A gente está ali para servir, mostrar como a gente pode ser útil na vida do outro. E esse bloqueio que você teve, acho que 90% das empreendedoras, das pessoas normal, sabe? que decidem se expor no digital ele acaba bloqueando ali milhões de possibilidades. Que principalmente no digital, porque tudo, para mim, tudo se resume um pouco, até estou enfatizando essa questão da identidade, que é o que a gente está falando aqui. Porque, inclusive, quando você não tem e você cai de paraquedas no digital, a gente começa a querer... buscar moldes, né? A se enquadrar para caber. E é normal do ser humano também, tá? Tudo certo até aí. Só que a gente começa a se comparar. A gente começa a não fazer porque a outra já fez e fez muito melhor do que eu. Na verdade, a gente às vezes se inspira, mas quando a gente está vendo ali os resultados, a gente começa a se comparar. Poxa, se eu fiz parecido com essa pessoa aqui, por que não está dando o mesmo resultado? Porque não Mas às vezes é exatamente por isso porque que não a gente é a tua fugiu da nossa verdade. essência Exato. para imitar o Não outro, é a pra tua se verdade. E quando não é a tua verdade, a pessoa que está assistindo Isso exala. não compra aquilo ali, sabe? Exatamente. Pri, me fala um pouco, existiu uma fase mais desafiadora da sua trajetória? Conta pra gente. Como todas. Para mim, a parte mais desafiadora foi quando eu comecei a ver as minhas vendas crescerem, só que eu não estava preparada para isso. Bate o merecimento, né? Também. Sabe quando a gente começa assim, não é nada, não vai ser nada. E as demandas começaram a vir, sendo que eu sozinha, né? Eu com a minha filha, ali ela estava com uns 2 aninhos e vocês sabem que a gente acha que recém-nascido é uma fase assim que é mais difícil, mas essa fase assim, tranquilo. de 1 ano e meio, 2 anos, só Jesus. E
estava demandando super de mim. E aí eu Aham. pensei assim, gente, como é que eu vou fazer para dar conta de tudo? Ainda, né, com aquele negócio de que a gente tem que dar conta de tudo. É. E eu comecei, não, peraí, vamos ajustar isso aqui. E eu coloquei ela... A primeira coisa que eu fiz para lidar com isso, falei, não, Larissa vai para a escolinha, vai ficar no integral, porque eu preciso trabalhar. Eu quero crescer, eu tenho meu Sim. sonho. Escolhas, né? Sim, vamos ajustar ali a nossa rotina, buscar alguns recursos que vão fazer ali a minha rotina ser mais leve para que esse meu empreender não seja pesado do jeito que eu estou sentindo que está sendo. E foi assim. As coisas começaram a ficar mais leves, mas tudo é uma questão de você se organizar, saber pedir ajuda, né? Foi quando começaram as coisas a indo para os seus lugares. Eu tomei propriedade da minha profissão, entender, né, que existe a Priscila mãe, mas existe a Priscila designer, que tem ali os clientes que precisam de mim. Foi essa parte. Sim, e sonhos e desejos. Isso eu a ia gente falar, se e isola existe a muito. Priscila mulher também. Exato, Também. exato. A gente São acaba... tantas, né? Porque eu acho natural da gente, que é mãe, que é empresária, enfim, ou é autônoma, deixar a mulher por último. Né? E a gente tem uma lei sistêmica, que é a hierarquia, que diz que a gente tem que dar o lugar certo, né, para cada coisa. Então, assim, você antes de tudo é mulher. Isso. Depois você foi mãe, depois você foi esposa, depois você foi empresária, depois... Então, se E a você não gente conseguir viveu- colocar isso em ordem... A gente viveu isso num momento parecido. Acredito que vocês tenham pego pandemia com criança pequena e tudo junto. E foi muito mais difícil para a gente se redescobrir como mulher, porque a gente estava isolada da sociedade, do mundo, as coisas realmente paravam. Aham. O trabalho da Pri até dava essa possibilidade, porque era com o digital dela continuar, mas muitas pessoas não tiveram nem a possibilidade de É verdade. voltar para o ciclo social, de voltar a trabalhar. Então, isso se confundiu muito. Eu acho que já é essa fase pós-maternidade. A gente já vive uma crise de identidade, de redescoberta, de nova essência, de tudo, porque realmente nasce uma pessoa nova ali. E isso se intensificou ainda mais. E assim, você falando, eu tive o sentimento de que bom que isso aconteceu. Porque quem soube olhar para isso e falar assim, é isso, eu preciso renascer, eu preciso me reinventar, eu preciso acessar um outro nível. São as que estão hoje num outro lugar, né? Numa outra posição, numa outra... Pri, o que você diria para quem está começando agora? Para uma mãe, talvez, que esteja na mesma situação, se redescobrindo, com uma nova profissão, o que você diria para essa pessoa? Meu conselho é para que você tente equilibrar aquela questão da pressa, para você não ter tanta pressa, entender ali o seu processo, saber que existem etapas, mas também, ao mesmo tempo, para que você não pense demais. Quando a gente pensa demais, eu acho que a gente acaba não fazendo nada. Coloca empecilhos nas coisas, se autoconheça, entenda ali as suas necessidades. É isso. Pensar demais é deixar a mente controlar. Débora, né? o que você falaria para quem está assim, revivendo esse processo? Então, a primeira coisa de tudo é que tem volta. Você está perdida? Tem volta. Eu posso dizer por experiência própria. E outra, vai recomeçar? Vai começar uma nova fase da sua vida? Comece de verdade. Comece com a sua verdade. Comece tomando de volta o seu lugar, sabe? Se posicionando, falando o que pensa, sem medo do outro, sem medo de se expor. E também não entregando as tuas escolhas, as tuas decisões na mão do outro, porque o outro não viveu o que você viveu. E muitas vezes ele não vai ter um compromisso tão sério com a tua vida. Você é a pessoa que tem que ter esse compromisso sério com você mesmo, né? Então é um pouco isso, assim. Conhece a tua verdade e a tua verdade vai te libertar, né? Com certeza. E esse começo de empreendedorismo, eu acho que muita gente romantiza muito e acaba não falando. A gente vai ter vontade de desistir, a gente vai ter medo do julgamento, a gente vai se perder da gente. A gente, às vezes, começa achando que é uma coisa e é outra completamente diferente. Ou precisa recalcular a rota, como você recalculou, trouxe a espiritualidade. Priscila entendeu que tem que mergulhar mais na essência, que não é só estética. A gente não começa pronta, né? Não. A gente precisa estar aberta para essa
É um processo, como a Pri falou. É um processo, como a Pri falou. E o processo, a gente não vai viver em público. A gente não vai viver fundamentado no outro. A gente vai viver aqui dentro, a gente vai viver dentro do nosso quarto, na hora que a gente, sabe, se eu conversar aqui com quem entende da minha vida mais do que ninguém, sabe? É isso. Saber sempre qual é a próxima etapa. Perfeito. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa rápida para os nossos apoiadores e patrocinadores que ajudam esse conteúdo a chegar até vocês. No próximo bloco, a gente vai entrar num papo mais íntimo. Quem é a Priscila por trás da marca? Quem é a Débora fora do trabalho? Quais são os sonhos, rotinas? O que inspiram essas mulheres? Enquanto isso, já aproveita e deixa aqui seu comentário. Conta pra mim se você já conhece elas, o que você está gostando nesse episódio. Não deixa de interagir com a gente. Se você já entendeu que a produção de conteúdo é fundamental para a evolução da sua marca, você precisa conhecer a etapa marketing digital. Lá a gente vai produzir conteúdo estratégico para atrair os clientes que você precisa e não só números por números. Se você quer conhecer nosso trabalho, já segue a gente. Etapa Marketing Digital. Pri, me conta, como a maternidade transformou a forma como você enxerga seu trabalho, seu propósito? Como é que ele interferiu nesse sentido? Eu já comecei empreendendo sendo mãe, né? Mas eu posso te dizer que talvez se eu não fosse mãe quando começasse no design, talvez eu não teria esse olhar mais zeloso, esse cuidado. Olhar ali cada projeto como se fosse mesmo uma vida que está nascendo, que ela precisa crescer e sendo cuidada ali com carinho. Uma coisa que eu vejo muito em você, que é algo que a gente desenvolve na maternidade, é a escuta, entender a necessidade. Também. E com o teu cliente você precisa fazer exatamente isso, né? Exatamente. Olhar para eles e falarem assim, meu novo filho, vamos aqui adotar e fazer um processo. Nem eles sabem o que querem, né? Então a gente precisa guiar com perguntas. É uma gestação, né? A gente conversou muito, né? Quando você estava fazendo a sua identidade visual. Antes da gente começar ali o processo, ela falava muito. E depois ela... Cara, eu entendi que eu preciso de dourado, porque eu me apropriei do dourado, porque antes eu não gostava de usar. Lembra que você falou isso? Não esqueço. Porque eu estava me descobrindo ali, assim, eu descobri que eu não gostava de chamar atenção por aqueles motivos que eu já falei, né? Então, eu não queria ser... Isso, pra mim, foi eu não queria holofote, sabe? Eu queria me esconder. Então, eu me escondia no ego. E quando eu acessei aquilo, eu falei, cara, eu quero ouro, eu quero luz, eu quero brilhar, eu quero, sabe? Como diz muito mais da gente do que só uma cor, né? Então, assim, tudo é uma conversa. Tudo ali é um processo que a gente vai caminhando ali juntos. E voltando ali à questão da maternidade, se eu não tivesse esse olhar tão zeloso ali com projetos, com os clientes também, entendendo o público deles, talvez as coisas não sairiam tão nos mínimos detalhes. Perfeito. Débora, tem algo da maternidade que você traga para o seu lado profissional? Total. Eu lembro quando eu estava grávida de pensar assim, e agora eu vou ter que escolher entre a carreira, entre a profissão e o filho, né? Mas na verdade, depois eu entendia que iam ser sempre os dois trabalhando juntos, porque eu achava que eu ia ensinar muita coisa para o meu filho. Mas o tanto que ele me ensina nos detalhes quando a gente está atento, né? Então, assim, o meu filho me trouxe a minha missão. Eu já sabia o que eu queria, mas eu não sabia, assim, qual era a real missão atrás daquilo, né? Ele me trouxe essa missão. Então, hoje eu entendo, assim, que filho é o primeiro ministério de toda mulher, né? Você nunca vai levar a cura para fora. Você nunca vai ajudar no processo de alguém se dentro da tua casa esse processo não está funcionando bem. Então, a maneira como... O mais importante, assim, a maneira como você é vista pelo teu filho, a maneira como você interage com ele, é a maneira como você interage com a vida, com a tua profissão, com os teus clientes, né? Aquilo me trouxe um fundamento, assim, me trouxe muitos questionamentos, né, de quem eu era e tudo mais, mas quando eu olhei para isso e consegui passar para outro nível, eu entendi que, assim, se eu consigo levar isso para o meu filho, eu consigo levar para o mundo. Débora, aproveitando que você está aprofundando, me fala um pouco quem é a Débora por trás da marca.
Como é que você é na sua vida, seus sonhos? Ai, eu sou uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa que eu aprendi a viver, a lidar com o caos, a ver beleza no caos. Eu acho que quando a gente chega nesse momento da vida, a gente se torna tranquilo, a gente se torna confiante, porque vai ter caos, sabe? Vai ter dor, vai ter desafio. E mudar um olhar. Então, eu sou essa pessoa assim, positiva. Eu consigo real hoje olhar para uma coisa e que todo mundo está vendo uma coisa negativa, eu falo assim, gente, mas para e pensa. Tem um outro lado, tem um lado, como eu falei agora, né? Que bom quando você estava falando que a pandemia trouxe isso, das pessoas terem crise de identidade. Eu falei, mas olha por outro lado, que bom, né? Que ela trouxe isso. Que ela trouxe isso, porque quanta gente se reinventou, quanta gente teve coragem de empreender, Sim. sabe? Foi mãe, foi, sabe? Total. Botou para andar certos projetos, foi buscar mais, foi buscar se tratar, foi buscar espiritualidade. Então, Verdade. Pri, me fala um pouco, quem é essa pessoa por Ai, trás da marca? Eu vou te falar, a gente está sempre em atualizações, Priscila né? Pessoa. Mas Priscila Pessoa. Mulher. Ai, te digo que eu sou, assim, muito... Como que eu posso dizer? Eu estou sempre aprendendo. Também tenho muito disso da Débora, de ser uma pessoa muito positiva. Sonho muito. Quais são seus maiores sonhos? Ai, todos. tem tantos. Mas Mas eu gosto de guardar. Gosta de guardar segredo? Então, Segredo. como é que Mas você eu posso se te vê contar um daqui a 5 segredo? anos? Ah. O sonho realiza quando a gente conta. Conta. Porque a gente Débora jogando pro universo. Porque a gente cria um compromisso de fazer ele De dar realizar. certo, de realizar. É verdade. Mas, assim, daqui a uns 5 anos, eu me vejo numa vida bem tranquila. Uhum. Dando uma vida de plenitude para minha filha, para minha família. Tendo muito mais paz financeira também, né? Muita gente quer isso. E acho que é isso, um pouco disso. Acho que você ter uma vida bem plena, eu acho que é o sonho de todo mundo. Uhum. Dé, como é que você se vê daqui a 5 anos? Quais são as suas ambições? Para a vida pessoal e Eu me profissional vejo mesmo? real, tá? Eu me vejo, desculpa a viagem, mas assim, eu me vejo no mundo mesmo, sabe? Não é viagem. Não. Não, mas literalmente uma viagem. Eu me vejo mesmo no mundo, assim. Eu quero, depois que eu firmei essa missão dentro de mim, que eu sei que Deus me deu um chamado, e eu aceitei, e eu tô aí para o que der e vier, eu não quero levar só assim, sabe, regional. Eu não quero falar só entre amigas. Se eu puder, eu quero Temos ir um evento para 1000 mulheres. Que mil! Débora Que Carvalho. mil! Para os 4 cantos do mundo, sabe? Assim, conectar mesmo as pessoas. Uhum. E ter uma comunidade grande, não por mim, mas pela transformação que eu sei que uma comunidade às vezes causa quando uma passa experiência para outra, que passa para outra, uma ajuda a outra, e ir mudando a mentalidade da mulherada, principalmente da mulherada, porque nós somos mulheres e esse é o meu propósito, sabe? Isso é o que eu acredito. Então, é isso, assim, eu me vejo mesmo indo muito além, sabe? E Pri, nessa correria do dia a dia, nessa vida de empreendedora, como é que você se reconecta com a sua essência? O que você faz assim para se reconectar com você mesmo? Certo. Nem sempre dá, né? Mas eu tento diariamente ter um momento meu sozinha. Então, ou eu acordo mais cedo, quando tá todo mundo dormindo, ou eu Pri vou dormir faz mais o skincare tarde. dela, gente, todo Ai, santo amo. dia. Eu acho Mas aquilo você tem que maravilhoso. fazer Ela não também. Você pula nem faz. Disciplina. Eu não acredito. Não faz. O pelo meu amor de momento é assistindo uma série, outro Eu momento. até faço, skincare mas o eu meu tem que pulo ser quase- 3 minutos e Eu deu. acho Mas incrível que ela mas não de pula 3 dia minutos. nenhum. Não tem como pular essa pele aqui, não deixa, porque a acneca, as oleosas vão me entender. Mas vamos lá. É isso, é o meu café de manhã, quando tá todo Na mundo paz do dormindo. Senhor, né? No Nossa, silêncio, gente, menina, eu ia assistindo falar uma isso. série, Eu ia falar né? isso. Tá todo mundo dormindo. Aham. Gente, não tem ninguém aqui para me O atrapalhar. silêncio De repente é eu ouro. escuto os passinhos. Mamãe! Silêncio é ouro. Ou então, mas tem também assim aquela parte que pelo menos uma vez na semana, né? Quando eu digo nem sempre dá, é porque realmente é isso. Nem sempre dá, mas pelo menos uma vez na semana, tira um dia, sabe, para
sair, para almoçar com você mesma, para ir fazer uma Nossa, eu unha, amo ir comprar uma almoçar blusa. sozinha. Eu adoro fazer isso. Ir no shopping naquele horário de herdeira, que não tem ninguém. Deixa a filha na Maravilhoso. escola e vai. Conta, Aí o Dé, cliente tá que você mandando faz? mensagem, você, peraí, eu já volto. Ó, você vai falar que é mentira. Mas, plagiando aqui a amiga, é exatamente isso. Eu me reconecto muito no silêncio, Aham. sabe? Porque quem tem filho, eu sei que vai me entender. É aquela hora... Silêncio é raro, gente. assim, acordar mais cedo, todo dia, o skincare eu não sou tão, assim, Assíduo. assídua. Ai, mas faz, é tão bom. Depois Mas você vê, assim... eu aprendi fortemente a orar todo dia de manhã. Uhum. Não é orar no Pai Nosso que estás no céu somente, não. É conversar, falar, Deus, o que você tem para mim hoje? O que você pode me ajudar hoje? Me apresenta pessoas que vão me ajudar, sabe? Me mostra o caminho, enfim. Fala comigo. Então, eu já me coloco aberta para ele, assim, ó, comanda a minha vida, vambora, tá na tua mão. Também gosto de tomar um café, assim, aquele café que você não olha pro relógio, fica olhando pela janela, assim, tipo, passou um passarinho, sabe aquela coisa bem... um momento que eu tomo, assim, um banho mais demorado, e aí eu tenho os meus rituais, digamos assim, que é imaginar que aquilo está realmente me limpando, levando muita coisa embora, porque se a gente, às vezes, também não se esvazia de certas coisas, a gente não consegue botar a coisa boa para dentro. Então, eu pego os momentos, cada momento do dia a dia, mesmo que eu não esteja sozinha, que seja por 2 ou 3 minutinhos ou 5, vou dar uma respirada, conecto o meu pensamento em algum lugar, assim, tranquilo, e imagino que eu preciso, assim, para estar bem, sabe? Maravilha. Pri, me fala, existe algo que você descobriu em você, algum processo de autoconhecimento que de fato mudou a sua trajetória como mulher? O que você acha que foi isso? Eu acredito que foi quando eu me dei conta de que eu não dou conta de tudo sozinha e nem preciso. Então, eu tinha uma briga muito forte comigo em relação a isso, de que eu precisava, né, acordar ali naquele horário antes do sol para dar conta de tudo que eu precisava fazer, não só em relação a trabalho, em relação à minha filha, mas em relação ao meu mundo ali todo. Entender que a nossa mente tem os nossos limites, o nosso corpo também. Às vezes a gente está trabalhando ali sentada, mas chega uma hora que o nosso cérebro para de funcionar. Então, aprendi a dar limite a isso. Me olhar com mais carinho. Entender que eu preciso cuidar de mim também. Foi essa parte aí que eu... Perfeito. Daí você me fala, existiu algo que você descobriu em você que assim mudou a sua trajetória, mudou a sua vida? Sim, tem assim uma coisa bem óbvia depois disso tudo que eu falei, mas na época para mim não era. Foi assistindo uma live no Instagram e a pessoa falava assim, tem uma coisa que todo ser humano precisa acessar e ter se ele quiser realmente ter um novo começo, que é a humildade. E na hora eu ouvi e falei assim, mas eu sou humilde, eu não sou... Tranquilo. Mas aquilo ficou meses na minha cabeça, sabe? E analisando alguns detalhes da minha vida, eu falei assim, talvez eu não seja tão humilde assim. E Deus foi me mostrando... Esse medo de mostrar o imperfeito é exatamente isso, não é humildade. Se a gente tem medo de mostrar nossas fraquezas, se a gente quer começar pronto, isso é um pouco de falta de humildade também, né? E foi difícil confrontar aquilo. Eu sei que eu passei por isso também. Mas, por outro lado, eu me senti assim, tão... sei lá, não sei se pode dizer envergonhada, que eu fiquei assim, ai Deus, me desculpa, eu não quero ser essa pessoa. Mas eu acho que todo mundo tem esse momento, assim. Foi um choque de realidade. Aí, fraqueza, e depois você fala, cara, eu posso ser eu. E as pessoas vão se identificar com os meus erros, com os meus acertos, com as minhas fraquezas. Eu acho que muita gente passa por esse começo, não acho que a gente tem que se julgar por isso nem nada.
Mas e não é uma difícil coisa de que você aceitar, né? cura, digamos assim, que você transforma Não, de uma você hora para precisa- é outra. isso. Às vezes vai levar meses, vai levar um ano, e você vai Porque estar você assim... pode querer na sua mente, não, eu vou fazer imperfeito mesmo, do meu jeito mesmo, eu vou falar, e na Aham. hora trava, né? Aham. E foi doloroso, assim, Aham. sabe? Eu nunca quis ser essa pessoa... Eu nunca quis me sentir arrogante, nunca quis me sentir... Sim. E quando eu vi, pelos exemplos que a pessoa falava, você é uma pessoa que faz assim, que faz isso, que faz aquilo. E eu assim, gente, eu me enquadro em todos. E eu, meu Deus, eu preciso, sabe, pedir perdão agora, porque eu não quero, tira isso de mim, por favor. Então, mas não foi de pronto, sabe? Foi indo. Aquilo foi... Acho muito importante a gente estar falando isso e realmente levar as mulheres que estão assistindo esse episódio para essa reflexão. Uhum. Porque o medo de julgamento não é sobre o que os outros vão falar. É sobre o que você vai pensar sobre você mesma. Exatamente. E isso é tão cruel com a gente, né? Querer estar pronta, querer acertar sempre é um peso muito grande que eu acho que ninguém precisa passar. E às vezes até vem da infância, de ser muito cobrada, de ser muito exigida. De você querer dar conta de tudo. E aí, falando de forma... Exato. E foi aí que quando eu consegui enxergar isso de como eu faço, então, para ser humilde, né? No sentido literal da palavra. Como eu faço para ser humilde? Entendendo que eu não tenho controle de tudo. Isso. Parando de querer agir como Deus. Porque eu não vou. Sim. E foi aonde eu fui lá pro meu esconderijinho e falei assim, Deus, toma. Sim. É tudo teu, tá na tua mão. Sabe, eu me rendo, eu não quero controlar mais nada, porque a gente acha que vai dar conta de tudo com a força do nosso braço. Sim. Só que a gente chega numa exaustão, num cansaço, numa ansiedade, num medo, numa paralisia, que a gente dorme e não melhora. Exato. E para você que está assistindo e está achando que isso é só sobre essência, sobre psicológico, isso também fala muito sobre o seu faturamento, sobre as suas vendas, Exatamente. sobre para quem você está vendendo, quem você está atraindo para sua marca. Porque quando a gente faz esse movimento de se esconder, de não mostrar nossas fraquezas, de querer dar conta de tudo, você limita a quantidade de clientes que você consegue pegar, você limita o seu crescimento, você limita a sua evolução como profissional, porque se a gente não começa gravando errado, gaguejando, sendo imperfeita, a gente não vai se tornar expert ou boa naquilo de fato. Então, é muito importante que as pessoas parem para refletir sobre isso e entendam que a gente precisa passar por um processo para ficar bom de fato, né? Ninguém nasce bom, ninguém que você admira no digital começou com milhões de seguidores, começou perfeito, sem errar. Em cima, né? E é assim, é aquela frase que um dos versículos que as pessoas mais conhecem, que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Ele já fez essa promessa pra gente. Sim. Só que a gente nunca vai receber uma responsabilidade que a gente não tem maturidade para lidar. Total. Então, se a gente não amadurecer, não assumir o risco, não assumir o desafio, não abraçar a causa que ele entregou pra gente, fica difícil. Imagina assim, você que é mãe, vocês que são mães, né? Eu também sou. Imagina o seu filho falar assim, com a idade que ele tem, mãe, quero uma Ferrari. Sim. Só porque sim, só porque... Meu filho, mas você tem quantos? 6 anos? 6. Você tem 6 anos, como é que você quer uma Ferrari? Para que vai dirigir? O que você vai fazer? Você não sabe nem dirigir, você ainda vai levar muito tempo para aprender. Mas eu quero, porque é meu sonho, porque eu quero. E você acha que a tua mãe ou teu pai vai te dar uma coisa? Só se ele for insano, né? É a mesma coisa, sabe? Não adianta você pedir uma coisa que você não está pronto para receber. Então, se prepara. O medo também é essa falta de preparo, né? Total. Gente, que conversa valiosa. A gente está aqui mergulhando. Eu já estou tendo que ir para as considerações finais, que a gente está chegando no limite. Mas estou muito honrada de vocês terem proporcionado essa conversa, esse papo, da gente ter conseguido se aprofundar tanto na essência de cada mulher e também desse processo de construção de marca. Foi maravilhoso. E queria saber de vocês uma mensagem final. Pri, uma mensagem para quem está assistindo, ou como a pessoa pode procurar seu serviço, conhecer seu trabalho, te conhecer melhor, fica à vontade. É só um conselho, tá? É isso, comece, não tenha medo, comece com o que você tem, mas entenda que você tem atalhos, você consegue pular processos. Estamos aqui para isso também. Não desista, não se preocupa no que as pessoas vão pensar, porque realmente é muito difícil quando a gente está empreendendo. Eu entendo que tem muitas empreendedoras, né, que quando começam,
elas não têm muito apoio, né? E a gente busca apoio exatamente onde não tem. Então, confia em você, confia no seu processo, se apropria. Não fala assim, eu sou a menina que desenha logotipo. Não, eu sou a designer. Então, eu sou a menina que faz o marketing. Não, eu sou a estrategista digital, eu sou a terapeuta sistêmica. Então, se apropria do que é teu, joga para o universo que vai dar E certo. como é que as pessoas fazem para te acompanhar, para acompanhar seu Instagram, trabalho? Priscila Brand Designer. Eu vou soletrar. Priscila Brand Design. Bota aí Perfeito. Débora, embaixo. deixa sua mensagem para quem está assistindo, como elas fazem para te acompanhar. É isso, você nunca vai viver o seu propósito sem achar quem você é, sem achar a sua verdade. E é isso que a Pri falou. Mas começa de verdade. Né? Exatamente, começa com o que você tem. Mas começa com o que você tem aqui dentro. Não importa se você tem um copinho bonito, se você tem... o que importa é a mensagem que você quer transmitir, a missão que você carrega e o que você sabe que está lá na frente te esperando, né? Que você sonha em receber. Porque já está pronto para ser dado para você. Mas você precisa mostrar que é capaz. Você precisa mostrar que está disposto. Quando a gente está disposto, as coisas acontecem. Então, vive o processo, né? No seu ritmo, na sua velocidade, não se compara. Não entra nessa loucura do digital de ter que fazer de um jeito ou de outro. Faça do seu jeito. Dê o seu melhor, sirva com humildade, né? Eu tive uma lição muito grande que é tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Isso. Imagina que ele está na tua frente e não é o seu cliente, é ele. Então, como você queria entregar para ele? Uma coisa meia boca? Uma coisa qualquer? Ou Nosso melhor. Você ia querer servi-lo com o teu melhor, e com a tua excelência. E como as pessoas excelência. fazem para te achar, para te acompanhar? Então, o Instagram, @Débora Carvalho, mas é DEH, @Débora Carvalho. E eu tenho lá um canal que não é meu, é nosso, um canal de cura, um canal de conversa, um canal que está todo mundo muito convidado a estar lá e a participar. Maravilhosa. Ser comunidade. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de ter tido esse papo, foi uma delícia. Eu também estou, muito E, obrigada. e vocês que ficaram aqui até o final com esse papo tão profundo, meu muito obrigada. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou. Não deixa de se inscrever no canal Empúria Podcast. Engaja, comenta, conta aqui pra gente o que você achou desse episódio. E muito obrigada. Até o próximo.